Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa obra, que é lançamento da editora Thomas Nelson, e é uma obra maravilhosa, uma obra top. Só um minutinho, queridos. É uma obra maravilhosa, top, e eu fiz o review para vocês, o primeiro vídeo, né? Eu fiz o primeiro vídeo mostrando a primeira parte. A obra é dividida em duas partes, principais. Se você não assistiu o primeiro vídeo, por gentileza assista, pois nesse segundo vídeo aqui eu estarei mostrando a segunda parte, tá? Estarei aqui mostrando a segunda parte. A autora é da Igreja Episcopal, Fleming Rutger, e ela faz uma exposição. Eu mostrei o currículo dela no primeiro vídeo, assista lá, no início do primeiro vídeo. E ela é uma grande expositora, é uma grande pregadora, já está aposentada, ela tem aí 86 anos, né? Está bem idosa. E essa obra é um best-seller, porque ela trabalha a morte de Cristo, né? A crucificação, que é o pilar do cristianismo. Pregar Cristo e este crucificado, e é o que falta em muitos lugares. Em muitos púlpitos está faltando a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Então, sem delongas aqui, ó. No primeiro vídeo eu mostrei o sumário para vocês. Assista lá. Vocês irão gostar. É um livro maravilhoso. Está aqui, ó, o sumário, tá? A primeira parte. E aqui você tem a segunda parte, que é os temas bíblicos, né? Os temas bíblicos. Que ela vai fazer uma exposição bíblica e dos temas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que envolve a crucificação de Jesus, a morte de Jesus, tá? Só pegar aqui a página 137. Eu expliquei sobre o Anselmo da Cantuária, porque o Anselmo, ele que trouxe, né? Claro, já estava na Bíblia, só que ele traz uma exposição sobre que Cristo, a morte dele foi substitutiva, foi vicária. Ele morreu em nosso lugar. Anselmo que trouxe esse Anselmo da Cantuária. Ele que trouxe essa questão, né? Essa questão que ela vai trabalhar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui rapidamente para vocês. Deixa eu pegar aqui. Essa questão do Anselmo, né? Da Cantuária. Grande teólogo. Tá? Aqui, ó, que é o capítulo de transição, né? Reconsiderando Anselmo para a nossa época, tá? Ela começa a trabalhar essa questão sobre Anselmo. Ela começa a trabalhar. A justiça deve ser vista para ser executada. O problema humano e universal que Anselmo apresentava, né? Da culpa humana, que é universal. Dívida e pagamento de danos. Ela faz uma exposição fantástica da teologia de Anselmo da Cantuária em relação à morte de Cristo, né? A crucificação. Punição como necessidade consolável. Necessidade é a palavra certa. Honra significa retidão. Somente Deus pode salvar de um fardo tão grande de pecado. Anselmo, sob uma perspectiva ortodoxa, oriental. Críticas feministas, Anselmo.
Quem é reconciliado? Deus ou nós? E aqui ela faz um resumo, né? Ela faz o resumo. Depois ela vai para o capítulo 4, que ela vai trabalhar sobre a gravidade do pecado, tá? Enfim, é uma obra sem comentários. As folhas, eu me esqueci de falar do primeiro vídeo, as folhas são amareladas, tá? Folhas amareladas, capa dura. Vamos aqui para a segunda parte. Na página 241, você tem a segunda parte aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Temas bíblicos. Temas da crucificação, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para você pregar, fazer exposições, tá? Faz sentido pregá-lo? Temas da crucificação. Faz sentido pregá-lo? Ela faz uma rápida exposição aqui. Depois ela vai dar aqui, ó, como agrupar os temas. E como eu falei do primeiro vídeo, você vai ter aqui, ó, notas de rodapé o tempo todo, tá? Notas maravilhosas, acadêmicas, citando obras, citando outros teólogos, enfim. Que ela trabalha uma abordagem de duas partes, expiação e libertação. O papel da imaginação. O papel da imaginação e o papel da história. Adiantando-nos a sessão. E aqui ela começa, no capítulo 5 ela começa. Páscoa e Êxodo. Isso tem tudo a ver com a morte de Cristo. Cristo é nossa Páscoa, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, que morreu por nós. E nos libertou do Egito, porque o Egito é o símbolo do mundo. Do mundo. É o símbolo do mundo. Assim como Cristo, assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito, Cristo é o novo Moisés que nos libertou da escravidão do pecado. Por meio de que, Elias? Por meio da sua morte, da cruz. Então, Páscoa e Êxodo tem tudo a ver. Inclusive, Cristo morreu na Páscoa, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Então, Páscoa e Êxodo. Ela vai fazer uma exposição aqui maravilhosa, Antigo e Novo Testamentos, tá? As similaridades entre ambos. Ó, o tema da libertação, que ela vai trabalhar aqui, que envolvia, porque antes de o povo sair do Egito, Êxodo capítulo 12, leia aí, depois, com calma, Deus manda o povo celebrar a Páscoa. E a Páscoa, ele manda fazer os preparativos, né? Aí vem a última praga, que é a morte dos filhos, dos primogênitos do Egito. E o anjo da morte ia passar meia-noite. Aí o povo tinha que ficar com o cordeiro, para ter uma similaridade com o cordeiro, para ter uma comunhão com o cordeiro. Depois esse cordeiro seria morto. A família deveria comer, né, as famílias, o cordeiro. Depois pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais da porta. E casa que tinha o sangue do cordeiro no umbral, o anjo da morte ia passar por cima. Daí você tem o significado da palavra Páscoa, Pesach, em hebraico, que significa passar por cima. Porque quando o anjo da morte passou meia-noite e ele via que naquela casa havia o sangue do cordeiro, ele passava por cima. Porque o sangue era proteção, era libertação. Então veja a conexão com a cruz de Cristo, né? Então o tema da libertação, ela fala aqui, ó, Páscoa e ceia do Senhor. Páscoa e ceia do Senhor. Aqui ela vai citar os textos bíblicos, né? Como eu falei para vocês, o Êxodo capítulo 12, enfim. Vamos lá. O Êxodo, uma perspectiva escatológica. Ó, cristãos e judeus interpretando o Êxodo. O Êxodo como liturgia pascal,
o êxodo na vida. A gente não dá para ler por causa do tempo, porque é muita coisa, viu? Ó, sacrifício de sangue é o capítulo 6, tá? Aqui vai falar da... Ixi, vai citar vários textos. Como aqui, ó. O tema do sacrifício, especificamente o sacrifício de sangue, é central à história de nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Sem esse tema, a proclamação cristã perde boa parte do poder, tornando-se tanto teológica como eticamente subnutrida. Eis algumas das muitas referências do Novo Testamento ao sangue de Cristo. Tem muitas. Então ela pega 4 principais passagens que fala do sangue de Cristo. Em Atos 20 e 28, aqui ela está usando a NVI. Em Colossenses 1,19, capítulo 1, 19 e 20, Almeida, revista atualizada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, a King James, na versão King James. E Hebreus 13, versos 11 e 12, mas aqui não tem a versão, né? Eu não coloco a versão. Hebreus 13, versos 11 e 12. Então, de várias passagens que falam sobre o sangue de Cristo no Novo Testamento, ela pega 4 passagens que ela vai trabalhar essa questão do sangue. Tá? Ó, sangue, vida ou morte. O conceito de sacrifício. Tá? Qual era o propósito do sacrifício dos animais da antiga aliança? A oferta pelo pecado em Levítico. Tá? O que significa isso? Ela vai explicar aqui. O bode expiatório e o dia da expiação em Levítico, o capítulo 16. O que tem a ver esse assunto? Ela vai explicar. Aqui você tem o tema do sacrifício na carta aos Hebreus. Maravilhoso. Maravilhoso. Que ela vai explicar aqui. Aí ela vai pegar vários pontos. São 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos, tá? Que ela vai pegar aqui desse tema sacrifício, né? Do sacrifício na carta aos Hebreus, que trabalha muito a questão do Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico, tá? O escritor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele conhecia muito bem o sistema sacrificial judaico, tá? E ela fala aqui, dos pontos. Se você quiser pausar para ler, aqui, pausa aí para vocês lerem, ou lerem, né? Ó, deixa aqui para vocês pausarem aí para vocês lerem. Ó, ok? Então trabalha aqui a carta aos Hebreus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Apocalíptico. Cristo é retratado como Cordeiro. Lá tem 2 imagens em Apocalipse, o leão e o cordeiro. O cordeiro fala da sua primeira vinda, que ele veio para morrer. E o leão fala da sua segunda vinda, que ele vem para julgar. O cordeiro como servo sofredor em Isaías 53. O cordeiro pascal. O cordeiro como oferta pelo pecado de Levítico 14. Isaac é amarrado. Isso aqui é interessante, que ela faz uma exposição de Gênesis capítulo 22. Tá? Uma interpretação teológica. Né? Isaac ali representa a humanidade, tá? E aquele animal que Abraão viu, que estava preso entre os matagais ali, representa Cristo, que substituiu Isaac. Né? Isaac representando a humanidade e Cristo substituindo Isaac. Tá? Então, nesse caso, Cristo substituiu a raça humana. Ele morreu em nosso lugar. Ela fala sobre isso aqui, sobre essa questão. Maravilhoso. Maravilhosa. Aqui ela fala um pouco de Abraão. Tá? Aqui ela fala um pouco sobre a profundidade da fé de Abraão. É sugerida pela narrativa nos termos mais sutis. Em primeiro lugar, a repetição contínua de teu filho, teu único filho, Isaque a quem amas. Aqui, Aí fala da conversa de Abraão e Isaque. Tá? Depois vai falar do véu do templo e o propiciatório, que é a tampa da arca, né, da aliança, o propiciatório.
Ó, a impopularidade do autossacrifício na cultura de hoje, repensando as objeções das mulheres, sacrifício como empoderamento, sacrifício em favor do ímpio, hilásteron, propiciação ou expiação purificadora, a famosa palavra de Paulo, que é muito complicada para os exegetas traduzirem, né? Que tem várias posições. Paulo está se referindo a propiciação ou expiação purificadora. E ela faz uma exposição aqui dessa palavra, que aparece lá em Romanos 3:25. E olha o tanto de nota de rodapé aqui. Aqui também, ó. Olha o tanto de material, gente. Ela comentando. Top demais. Então ela fala aqui, ó, das duas principais posições, né? Acerca de Romanos 3:25. Você pode pausar para ler. Pausa aí para você ler. É muita coisa. Aqui ela dá um resumo no final, tá? Aí vai para o capítulo 7, que ela vai trabalhar resgate e redenção. E sempre aqui ela vai citar textos bíblicos no início, ou frases de teólogos, pais da igreja, enfim. Nesse caso ela cita aqui o Salmo 49, versos 7 e 8, e Jeremias 31:11. Ó, pagando o preço, lançando fora a metáfora. Vamos correr aqui que tem muita coisa para mostrar. Ó, pregando a imagem, a mensagem do Evangelho em Lutron. Quem paga algumas considerações trinitárias. Quem pagou o preço dos nossos pecados? Você vê a Trindade em ação, né? Em ação nessa questão. Ó, imagens bíblicas diversificadas da redenção. Aqui cita texto, aqui cita provérbios. Ó, Lamentações. Vai citar Isaías 60, do 15 ao 19. Lucas 4, 18 e 19. Isaías 61, versos 1 e 2. Né, que Lucas entende que Isaías 61 é cumprido em Jesus, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Aquele famoso texto, né? Acabando, ela começa o capítulo 8. O grande veredito. O tirano que nos governa. A ansiedade. Ó, a ação coletiva. A sociedade sob julgamento. Sempre citando textos bíblicos aqui. É uma exposição fantástica. A segunda parte é Bíblia pura. Ó, o juízo na Bíblia e na igreja. A imagem forense. A ideia de perdão, né? A ideia que você é absorvido. No tribunal de Deus nós fomos absorvidos. Tentando livrar-se do julgamento. Forense ou cosmológico. Algumas preocupações pastorais. A ira de Deus, pastoralmente compreendida. A palavra bíblica de Caiociné e seu segredo, que é a justificação, né? Fé não é uma obra. Logizomai, retidão ordenada, chamada à existência. Onde se encaixa o tema da reconciliação? Reconciliação como luta. Reconciliação como dom escatológico. Participantes ou não? Já ou ainda não? Aquela questão, né? O já é a realidade presente. O ainda não é a realidade futura, né? Quando Cristo voltar, enfim.
resumindo e adiantando-se ao que está por vir. E aqui o capítulo 9, ela vai falar da literatura apocalíptica, né? A guerra apocalíptica, Cristo Victor, Cristo vencedor. Uma revisão da interpretação apocalíptica. Top, gente, top. Compreensão certa e errada do elemento apocalíptico. Revolução nos estudos no Novo Testamento. Ela trabalha aqui. A escatologia versus o apocalíptico. E a questão da descontinuidade. O Cristo Victor, de Gustav Aulen, teólogo. Tudo em Apocalipse, né? O Senhor, que é o Kyrios, como Cristo Victor, de Romanos 5 e 6, os capítulos 5 e 6 de Romanos. Paulo desenvolve alguns paralelismos impressionantes em Romanos 5, de 16 a 21, estabelecendo a era vindoura e vitoriosa em oposição à presente era má. Por exemplo, juízo, um único pecado. Nesse caso, condenação. Dom, muitos pecados, justificação. E depois, transgressão de Adão, a morte reinou. Graça e justiça de Cristo, reino em vida. Uma única transgressão, que todos foram condenados, né? Um ato de justiça, nesse caso de Cristo, justificação e vida para todos. Desobediência de um só homem, nesse caso Adão, que muitos foram pecadores. Muito aqui, no contexto, todos pecaram, tá? Obediência de um só, Cristo, que é o último Adão. Muitos serão feitos justos. Pecado, você é ligado com domínio e morte. Graça é ligada com graça, é domínio, retidão, justificação e vida eterna. Top demais, né? E depois fala do Romanos capítulo 6 também. Libertação da escravidão. A cena do Getsemane como conflito arquétipo. Ela vai explicar. Opa! Minha mão bateu aqui na câmera. Outras evidências bíblicas sobre o assunto. Os poderes. Tá? Que vai falar dos principados e potestades, né? É muita coisa. Imagens da batalha como guias para o viver cristão. Pontos fortes da perspectiva apocalíptica. Críticas à abordagem Cristo Victor e a defesa da unificação dos temas. Resumindo e antecipando-se ao que está por vir. Equilibrando o complexo de ideias. Que ela conclui. Aí vem o capítulo 10, que ela vai trabalhar de forma exaustiva, né, a descida ao inferno. E ela vai explicar que descida é essa. Aí você tem um esboço agora aqui detalhado do capítulo, né? Porque este capítulo, quatro objetivos. O que é o inferno? Você tem o contexto bíblico, Sheol, Hades, Geena. O surgimento de uma cosmologia, textos do Novo Testamento relacionados à descida ao inferno. Polêmico texto de Pedro, capítulo 3, versículos 17 a 21, e Efésios capítulo 4, versos 8 a 10, ela vai explicar esses textos. Temas bíblicos relacionados à descida ao inferno. Aí você pode pausar para você ler. A descida ao inferno no credo e na tradição. Tá? Aí ela vai citar aqui a Tomás de Aquino, vai citar João Calvino, vai citar Karl Barth. É um tema bem exaustivo que ela vai trabalhar aqui.
a origem do mal, a serpente de Gênesis, a figura de Lúcifer, a natureza do mal, o argumento do mal refuta Deus? Aqui, ó, o mal é parte do propósito de Deus? Você pode pausar aí para você ler as outras partes aí, tá? Ó, o poder de negar a razão pela qual Satanás é necessário. O mal desmascarado, revolta contra explicações, cosmologia do Novo Testamento e o inferno dos perpetradores, resumo e transição. E aqui na outra página ela começa. Porque este capítulo? 4 objetivos. Aqui, ó. Primeiro objetivo, você pode pausar para ler, que eu não vou ler por causa do tempo, não dá. Ó. Ela conclui o primeiro objetivo. Aí você tem o segundo objetivo, o terceiro objetivo e o quarto objetivo. Vou esperar um pouquinho para vocês pausarem aí para lerem. Tá? Para lerem esses 4 objetivos, tá? Depois ela vai aqui, ó, para o que é o inferno. Começa trabalhando o contexto bíblico. Depois pega a palavra Sheol no hebraico. Depois a palavra Hades no grego. E depois a palavra Geena. E vai trabalhando aqui parte a parte. É top demais, gente. Meu Deus do céu. É top demais. Tá? Quase no finalzinho aqui ela trabalha o futuro do inferno. Depois vem o capítulo 11. Também é maravilhoso. A substituição. Aí você tem o esboço do capítulo. Introdução ao tema. Esboçando a história do tema da substituição. A substituição no Novo Testamento. Por nós ou em nosso lugar. A carta de Paulo aos Romanos, Gálatas, capítulo 3, de 10 a 14. Isaías 53 no Novo Testamento, o período patrístico, a Idade Média, olha aí, tanto de coisa. Substituição penal no fim do escolasticismo reformado. Objeções ao modelo de substituição penal. Que você pode pausar para você ler, ó, que é muita coisa. Ó. Vai citar Carbate aqui, ó. Ó. Muita coisa. O capítulo 11, né? Deixa eu correr aqui. E o capítulo 12 é a recapitulação. Tá? O batismo em Romanos 6, a obediência da fé em Romanos 5 e 6, a obediência na vida de Cristo, o Senhor, ligação entre encarnação e crucificação em Romanos 8, o poder da vida do Espírito, no Espírito, né? Recapitulação, como assumir o controle, indicativo e imperativo sendo transformados, e por aí vai, gente. Vou parar por aqui que é muita coisa. Então é uma obra de extrema importância para você ter em sua biblioteca. Se vocês gostaram do segundo vídeo, deixe o seu like aqui, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, né? E divulgue o canal aí, compartilhe para os seus colegas, para os seus amigos, para aqueles que amam indicações teológicas tops. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos ou as próximas indicações. Querendo Deus.